tarde. Meu nome é Tatiane Pinto de Abreu, sou estudante do curso de Pedagogia da instituição Uninter, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Irei apresentar o meu plano de aula referente ao estágio supervisionado da Covid-19 do ensino fundamental. O tema abordado será bullying no ambiente escolar. De forma breve, eu irei explicar a metodologia para a preparação de um plano de aula. Sabemos que ao entrar em sala de aula, o professor sempre deve ter em mente o que irá lecionar para aquela turma. Ele deve saber o conteúdo, de que maneira ele vai abordar o assunto, quais os recursos didáticos necessários para aquela aula e, acima de tudo, ter uma aula bem preparada. Todo esse preparo tem um nome específico e chama-se plano de aula. Um plano de aula é um instrumento de trabalho do professor. Nele, o docente especifica o que será realizado dentro da sala, buscando, com isso, aprimorar sua prática pedagógica, bem como melhorar o aprendizado dos alunos. O plano de aula funciona como um instrumento no qual o professor aborda de forma detalhada as atividades que pretende executar dentro da sala de aula, assim como a relação dos meios que utilizará para a realização das mesmas. De maneira bem sintetizada, pode-se dizer que o plano de aula é uma previsão de tudo que será feito dentro da classe em um período determinado. É importante lembrar ao professor que a elaboração de um plano não isenta de preparar as aulas a serem ministradas. Pelo contrário, ele deve sempre preparar uma boa aula, apresentando um esquema e uma sequência lógica dos temas trabalhados. Um plano de aula, ele tem como principal objetivo fazer a distribuição do conteúdo programático que será trabalhado durante o ano, o semestre e o trimestre. E nele ainda deverá constar o número de aula e tempo necessário para cada assunto abordado dentro da disciplina. É importante ressaltar também que o plano de aula deve ser encarado como uma necessidade e não como uma exigência ou obrigação imposta pela coordenação do colégio. Fazer um plano de aula enriquece o conteúdo para os alunos e facilita também a vida dos professores. O planejamento é uma parte importante no processo de aprendizagem e um plano de aula bem feito facilitará todo esse trabalho. Como dito anteriormente, o meu plano de aula é o bullying no ambiente escolar. Então, o bullying é uma prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, que pode causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português. No Brasil, o bullying é traduzido como ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar e ridicularizar. Colocar apelidos humilhantes também. Essas são as práticas mais comuns do ato de praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos,
com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima. O bullying é geralmente feito contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que levam a tal agressão. Normalmente, a vítima teme os agressores, seja por causa da sua aparente de superioridade física ou pela intimidação e influência que exerce sobre o meio social que está inserido. E o bullying também, ele pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na igreja, em clubes, no trabalho e também no ambiente escolar, que é a forma mais comum e do que trata o meu plano de aula. Ocorre em quase todos os países do mundo. O bullying na escola tornou-se um problema crônico. As formas de agressão entre os alunos são das mais variadas e pode acontecer em qualquer nível da escola, desde o primário até os últimos anos do ensino médio. Por exemplo, o bullying, ele atrapalha a aprendizagem dos alunos, além de afetar o seu comportamento fora da escola, segundo os psicólogos. Os pais e professores devem estar atentos às atitudes de seus filhos e alunos, principalmente em alterações de comportamentos, hematomas no corpo e demais situações que pareçam fora do comum. Irei citar agora alguns tipos de bullying. Temos o bullying físico, que é um dos tipos mais fáceis de se detectar, já que a criança pode apresentar lesões ou marcas na pele, que mostra que ela vem sofrendo algum tipo de agressão. Isso inclui empurrões, socos e até espancamentos, feitos por um ou mais agressores contra a vítima. Em alguns casos, a agressão física vai além, podendo até chegar ao roubo ou dano de materiais, simplesmente para fazer mal ao outro. E é também frequente a agressão em público, o que causa danos psicológicos da criança que é vítima. Para lidar com esse tipo de agressão, é necessário procurar os adultos que sejam responsáveis pelo local onde o fato ocorre. O bullying psicológico, essa é a forma mais silenciosa de bullying. Ocorre tanto com meninos quanto com meninas. E o principal problema é que a vítima geralmente esconde esses sentimentos negativos que lhes são causados. As piadas, as ridicularizações e as palavras ofensivas dirigidas a uma criança pode gerar traumas complexos e bastante significativos. Esses podem ser baseados em diferentes características da pessoa, como peso, altura, etnia ou mesmo religião ou condição socioeconômica. Já o bullying virtual, ou cyberbullying, é um dos tipos mais recentes de bullying na escola. Ele consiste na agravação e violação da privacidade de uma pessoa através dos meios digitais, como as redes sociais ou os serviços de mensagens instantâneas. Esses meios permitem que o assédio praticamente constante à vítima. O bullying social, ele está ligado às relações sociais. Nele, a vítima é frequentemente deixada de lado para todos os tipos de atividades e eventos. Ele pertence a um grupo, porém, ninguém observa nem inclui.
acontecer em grupos de amigos, em times de futebol, dança ou qualquer atividade. Já o bullying sexual, ele embora ocorra com maior frequência na adolescência, uma vez que nesse momento a atração sexual se desperta de forma mais intensa. Ela também pode ocorrer mais cedo. Também pode haver comentários obscenos ou a imposição de assistir material pornográfico que não seja do agrado da vítima. As pessoas que vêm sofrendo bullying apresentam alguns sintomas. Irei citar alguns, como distúrbio do sono, problemas de estômago, transtornos alimentares, irritabilidade, tem a depressão também, transtorno de ansiedade, dor de cabeça, falta de apetite e também pensamentos destrutivos, como desejo de morrer, entre outros. Em muitos casos, as vítimas recorrem a tratamentos psicológicos, como terapias para amenizar as marcas deixadas pela agressão. Após eu aprofundar o estudo do bullying no ambiente escolar, irei propor algumas intervenções com o objetivo de coibir o bullying no ambiente escolar. Dentre eles, temos as políticas escolares, que é a criação de documento escrito com objetivos e regras anti-bullying, adotando um sistema democrático participativo. Podemos fomentar também a busca pela harmônica e respeitosa relação entre professor-aluno e aluno-aluno, diminuindo, assim, a implementação de comportamentos de bullying. Temos o tribunal escolar, onde os alunos são eleitos para ouvir os casos e julgarem suas causas ou punições para os casos de bullying. Melhoramentos também da área de lazer, implantar uma política anti-bullying nas escolas, envolvendo professores, funcionários, alunos e pais, com a intenção de informar, sensibilizar, conscientizar e mobilizar. A política da escola deve ser para prevenir, e não apenas para controlar o bullying. Interrompa o bullying antes que ele comece. A prevenção deve considerar os três níveis, que vão ser as vítimas, as testemunhas silenciosas e agressores. Utilizar-se do protagonismo juvenil, incentivando o jovem mediador e jornalismo juvenil, por exemplo. Concluindo, a infância e a vida escolar são lindas etapas que marcam para sempre o desenvolvimento de uma pessoa. É essencial para aqueles que passem por elas tenham orientação e o controle dos mais velhos para entender o que é certo e o que é errado. Em muitos casos, não é a maldade que move os agressores. Pode haver causas psicológicas profundas por trás do seu mau comportamento. Isso acontece também. São vítimas. Portanto, se torna essencial trabalhar todos os aspectos para prevenir todos os tipos de bullying na escola. Assim, pais e alunos, toda a escola deve estar envolvidas nessa prática, pois o bullying se alimenta do silêncio das vítimas. O professor ou pais deve sempre buscar uma aproximação para o diálogo. Agora irei passar um vídeo educativo com o tema do meu estudo, que é o bullying. Obrigada pela atenção de todos.